quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, versículo 53. Marcos 14, 53 até o 65. Nós, pela manhã, falamos sobre Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Logos. Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês a palavra sobre Jesus, o Filho do Homem. Vamos falar de Jesus, né? Amém? Marcos 14, 53 até o 65. Esse texto, essa passagem que fala de uma afirmação de Jesus, onde Jesus assume ser o Filho do Homem. Glória a Deus. Para os religiosos, quando estava ali sendo interrogado, e essa afirmação de Jesus, quando ele diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado na majestade das alturas, vindo com poder, na nuvem. Essa foi a afirmação que, vamos dizer assim, condenou Jesus à morte. Então vamos ler. Diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote. E estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Amém? Vamos orar então ao Senhor e pedir que Ele fale ao nosso coração nessa noite, através do compartilhar da palavra. Bendito Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e oramos nesse momento, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Que pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra, que é poderosa e cheia de autoridade, Senhor, consiga penetrar nos corações. O Senhor penetre poderosamente em cada coração, em cada mente. E ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, do entendimento de cada um aqui, para compreender a Tua palavra, para poder ter uma verdadeira revelação de quem Tu és e serem, Senhor, verdadeiramente salvos na pessoa de Jesus Cristo, para que possam viver a sua vida, a sua humanidade, de maneira digna do Senhor e de uma maneira graciosa e cheia da glória e da presença do Senhor. Nós oramos te agradecendo por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.
Glória a Deus. Jesus fez menção aqui, quando ele se diz filho do homem, ele faz menção ao profeta Daniel, ao texto do profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, quando Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Filho do homem. Jesus é o Filho do homem. E essa expressão é uma expressão escatológica, ou seja, que fala dos últimos dias, da escatologia do Antigo Testamento, que anunciava que viria o Messias, o Salvador, o Redentor, que é o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Então, desde lá do Antigo Testamento, que se fala sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus e sobre ele assumir a figura de um homem, de Jesus assumir a figura humana. E aqui, quando nós vemos essa referência de filho do homem, está dizendo que Jesus assumiria a sua forma humana. Deus feito homem, Deus feito carne, o verbo que se fez carne, o verbo que se fez gente, e que assume essa figura humana e que representa a figura humana, que representa a figura do homem. Então nós vemos Jesus como o ser humano perfeito, o ser humano sem falha. Jesus é o homem que Deus planejou para que nós fôssemos também iguais a ele. Quantos dizem amém por isso? Glória a Deus. Então, Jesus é o cabeça de uma nova raça, de uma nova criação. Não mais uma criação segundo Adão, que caiu, que pecou, Adão e Eva, que pecaram, que se afastaram do propósito de Deus, mas agora seremos uma humanidade, uma raça humana, segundo Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, o homem perfeito, aquele qual é a referência para todos nós, é o nosso único ponto de referência. Então a gente vê Jesus se referindo, né, a si mesmo, se autorreferindo como Filho do homem. E o interessante é que a gente não vê isso. A gente não vê Paulo chamar Jesus de Filho do homem, a gente não vê Pedro chamar Jesus de Filho do homem, nós não vemos nenhum dos escritores, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem ninguém se referir a Jesus como Filho do homem, e ele utilizou tanto essa nomenclatura para si. Ele se referia frequentemente a si mesmo como Filho do homem. Mas o interessante também, amados, que a gente pode observar nesse texto, é que há pelo menos 3 maneiras, né, observar justamente nesse título de Filho do homem, há pelo menos 3 maneiras pelas quais essa natureza humana de Jesus, essa natureza humana perfeita de Jesus, impactou as nossas vidas. De que forma ele afetou a nossa vida, essa humanidade perfeita de Jesus. A primeira coisa que a gente vê é que Jesus usou do seu poder e da sua autoridade de Filho do homem para salvar os perdidos. Amém? Ele utilizou para salvar os perdidos. Em Filipenses, no capítulo 2, um texto extremamente conhecido, Filipenses 2, versículo 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, nós vemos que Jesus não utilizou a sua posição de Filho do homem, a sua posição de ter uma natureza humana perfeita. Ele era 100% homem, 100%
Deus. E ele não utilizou essa sua natureza, esse seu poder, essa graça, para usurpar o título de Deus. Amém? Ele não usa desse pré-requisito para usurpar o lugar de Deus. Mas o que aconteceu com o primeiro casal, com Adão e Eva? Nós vemos que Adão e Eva, eles tentaram usurpar esse lugar. Olha a deficiência desse homem, dessa atitude desse homem, sendo enganado pelo diabo. A mulher sendo enganada pelo diabo, e ela pega do fruto e entrega para o seu marido, que não foi enganado, mas estava plenamente consciente do que estava fazendo, e comeu do fruto de uma forma a levar toda a humanidade ao pecado. Ok? Então, esse primeiro casal, ele perde justamente essa posição de modelo, essa posição de referência, porque eles vão usurpar essa autoridade. Ou seja, eu vou comer do fruto, porque eu comendo do fruto, eu vou ter o conhecimento do bem e do mal, coisa somente atribuída a Deus. Então, eu vou simplesmente agora saber como Deus sabe, conhecer como Deus sabe, vou ser igual a Deus. Foi isso que a serpente incutiu na mente da mulher. Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer, não é isso não. Mas se vocês comerem, o que vai acontecer? Vocês serão iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. E já eram igual a Deus, né, Ivan? E aí ele vai lá e diz, beleza. Viu que a árvore o fruto era desejável para dar conhecimento e toma do fruto. Ou seja, eu vou me tornar uma pessoa independente e me tornar uma pessoa rebelde, porque agora eu não dependo mais de Deus para conhecer do bem e do mal. Eu simplesmente sei igual a Deus, vou me tornar igual a Ele. Mas Jesus usa dessa autoridade de filho do homem, não para usurpar o lugar de Deus, mas ele se humilha, ele se torna obediente, ele toma a posição, ele toma a forma de homem, se coloca como um servo achado em figura humana. Ele exerce uma autoridade responsável no mundo. Ele usa da autoridade de filho do homem para acalmar uma tempestade. Ele usa da autoridade do Filho do Homem para socorrer aqueles que estão aflitos, para curar aqueles que estão enfermos, para libertar aqueles que estão oprimidos por espíritos malignos, para dar direção, para fazer discípulos, para curar os cegos, os coxos, os mancos, os surdos, os mudos. Jesus usa dessa autoridade de uma forma responsável para salvar os perdidos, pregando o evangelho, curando, ensinando, tudo isso por compaixão, por amor às nossas almas. Amém? Jesus expressa a vida humana como Deus sempre quis que o homem fosse, promovendo o bem, promovendo salvação, promovendo transformação, promovendo cura e muitas mais coisas. Então Jesus é o homem perfeito, que nessa autoridade que tem, ele utiliza para salvar os perdidos, para trazer bênção à vida de todos aqueles que se aproximam dele por meio da fé. E isso é importante a gente refletir, dizer, como você, que hoje é filho de Deus, como você que recebeu a autoridade e o poder de se tornar filho de Deus por meio da sua fé em Jesus Cristo, de que forma você exerce a sua autoridade que o Filho do Homem te deu? Como é que você usa a sua humanidade? Como é que você usa os seus dons? Como é que você usa as suas habilidades? Como é que você usa aquilo que Deus te deu? Como você está utilizando a sua vida? De que forma você gasta a sua vida? Os créditos que você tem, os anos que você tem, de que forma você gasta? De que forma você usa? Adão e Eva utilizaram para se tornar independentes.
o que muita gente aí chama de livre-arbítrio, né? Isso é uma discussão um tanto quanto complicada, né? Mas como é que você usa a sua vontade, a autoridade que você tem na sua vida? Como você faz as suas escolhas? Jesus escolheu salvar, curar, ensinar, fazer discípulos, cuidar, transformar, libertar, abençoar. Ele usou a sua vida assim. Eu recebi de Deus a vida. Você recebeu de Deus a vida. Amém? Você está aí, você recebeu muitos créditos na sua vida. Agora, como você está gastando esses créditos? Como que você está utilizando sua vida? Já parou para pensar nisso? Por que que às vezes as coisas dão tão errado? Tem gente, irmãos, que vive na bagaceira. E a vida está dando certo. Né? É beleza. Tem gente que vive na bagaceira, mas a vida está dando toda errada. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe o que é? Você não existe para isso. Pode ser que para outro isso aí dê certo, mas para você não. Amém? Ou você vive para o Senhor, ou já era, cara. Glória a Deus. E dê glória a Deus, porque está tudo dando errado. Para fazer você parar e dizer assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Por que que as coisas estão assim? Por quê? É que está tudo fora de esquadro aí. O Senhor não chamou você para isso. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da história do pastor que resolveu se desviar. Agora eu vou meter o pé aí. Vou chutar o pau da barraca. Vou para a gandaia. E o cara foi logo para o prostíbulo lá, para a boate lá, para a festa. Quando ele entra lá, e aí a mulher lá, a dançarina, né, com a roupa que ela tinha nascido, olha para o pastor desviado, começa a chorar, e o pastor sem saber de nada, fez, aí ela chega, pastor, foi Deus que lhe mandou aqui para eu sair dessa vida. Sabe o que é isso, irmão? Tem crente que não serve nem para desviar. Você não serve para desviar. Você não serve para viver no mundo. Deus colocou uma marca em você, um selo. Aleluia! Mas filho, não vai por esse caminho, porque aí eu vou lhe atrapalhar todo. Aí você quer? Eu vou lhe atrapalhar todo. Vou acabar com sua vida. Aí você vai ver o que é bom para tosse e que não é xarope. Porque, irmãos, tem gente que não serve para desviar. Sabe por quê? Porque você é do Senhor. Deus te chamou. Deus falou com você. Você vai lá para agrandar, não vai ficar bem. Vai voltar todo estrupiado. Vai querer dizer assim, não, a minha vida está assim por causa disso, por causa disso. Vai botar a culpa no seu pai, na sua mãe, porque a gente tem pai para isso, né? E mãe para isso, para botar a culpa dos problemas da nossa vida. Até que um dia a gente cresce, vira pai, às vezes, né? Às vezes nem vira, né? Mas aí vai dizer, rapaz, sabe de uma coisa? Sou eu o responsável pela minha vida. Foi eu quem escolhi. Tem uma hora que você já não está mais debaixo de papai e mamãe e você continua na gandaia e diz, pai, não é meu pai não é minha mãe não, foi eu mesmo. Foi eu que escolhi viver a vida que eu estou vivendo hoje. Foi eu que escolhi essa vida. Jesus usou a sua vida, a sua humanidade para salvar, para cumprir o propósito de Deus. Amém? E a segunda maneira de Jesus exercer a sua humanidade e que dessa forma, nesse exercício da sua humanidade, impactou também as nossas vidas. Em primeiro, ele usou a sua autoridade para salvar. E agora a gente vê que ele também usa a sua fragilidade de filho do homem
para fazer a mesma coisa. O que ele tem de forte, ele usa para salvar. O que ele tem de fraco, ele usa para salvar. O que ele tem, e vamos dizer, até o que ele não tem, ele usa em favor da salvação daqueles que o buscam. Em Filipenses, mais uma vez, lá no capítulo 2, verso 7, diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus estava aqui sendo julgado. Jesus estava aqui rodeado de gente falsa, com testemunho falso. Mas eles diziam que seguiam a lei. E lá nos 10 mandamentos dizia o quê? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E eles já estavam aqui metendo o pé nesse mandamento, não estavam nem aí, trazendo testemunha falsa, pagando a testemunha falsa, e as testemunhas tudo atribulada, tudo, cada uma que contava uma coisa, os testemunhos não eram coerentes. Mas o que eles queriam era condenar Jesus de alguma forma. E Jesus realmente usa da sua fragilidade para salvar. Porque, amados, olha o que acontece. Jesus estava no jardim de Getsêmani orando, suando inclusive gotas de sangue por conta da sua agonia, porque ele sabia o tipo de morte pela qual ele ia passar. E na hora vem Judas com aquela galera, com pau, com lança, com espada, com um monte de coisa, para prender Jesus. E aí Pedro puxa a espada, dá um golpe de espada no servo do sumo sacerdote e corta a orelha do cara, né? Porque não pegou do jeito que ele queria. Se pega, era a cabeça, ia rodar. E aí acontece que Jesus disse: olha, Pedro, mete a tua espada na bainha, guarda aí, porque se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me socorrer. Jesus não é nada exagerado, né? 12 legiões. Sabe quanto era uma legião no exército romano? 600 soldados. Você que é bom de conta, eu sou de humanas, sou péssimo, né? Você põe aí, multiplica aí 12 vezes 600. Dá quanto? 700, não é? 7.200 anjos. Irmão, teve um anjo só que matou 70 e tantos mil quando Davi resolveu contar o povo. Imagine. Quanto? 7.200. É brincadeira um negócio desse? Eu disse, eu podia chamar aqui 12 legiões de anjos para poder me socorrer. Então, Jesus usou a sua fragilidade humana justamente para nos salvar. Ele usa. Ele podia chegar ali diante dos religiosos e fazer algum sinal. Ah, vocês querem sinal? Tá, vou fazer aqui um milagre, um negócio. Igual Moisés fez. Jogou o cajado no chão, o cajado virou cobra. Botou a mão aqui dentro, tirou a mão estava toda branca, leprosa, botou de dentro, tudo novamente. Jogou, foi lá na água e transformou a água em sangue e mostrou para o povo judeu. Ah, agora não, esse aí é o líder mesmo que Deus mandou. Mostrou lá com sinal a água convertida em sangue. Ele podia ter feito. Ele podia simplesmente chegar diante de Pôncio Pilatos e dizer, vem cá, você é o Cristo mesmo, você é o rei deles, você é o quê? Por que você não se defende? Você não sabe que eu tenho autoridade para te condenar ou para te salvar? Jesus disse, nenhuma autoridade você teria se não fosse dado pelo Pai. Você não teria autoridade nenhuma. Ele podia descer da cruz. Podia ou não podia? Podia. O pessoal chegou lá e disse, desce da cruz, você não é o filho de Deus? Desça da cruz aí. Teve um dos ladrões que estavam presos, disse, você não é o filho de Deus? Salva-te. E salva a gente também, aproveita aí, né? Libera a gente. Não sai sozinho, não seja egoísta. Se salve e salve a gente. Disseram isso para Jesus, ele podia ter feito. Mas a gente vê que Jesus, que é o justo juiz, se submete a um julgamento
extremamente corrompido, a um tribunal de religiosos hipócritas, aquele que nós conhecemos hoje como o nosso advogado, lá em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, está lá dizendo que ele é o nosso advogado. Esse advogado, naquele momento, não teve quem se defendesse. Ele não precisou de advogado, ele não queria que ninguém defendesse ele. Ele estava ali numa condição de réu. Aquele que é o juiz de todas as coisas se coloca, se deixa levar por uma condição de réu. Na sua fragilidade, ele usa justamente para nos trazer salvação, para trazer transformação para a nossa vida. Essa foi a maneira. Aquele que se tornou frágil, indefeso, que se submeteu, fez de tudo para salvar, para redimir o homem. Bateram nele, blasfemaram dele, cuspiram, rejeitaram, escarneceram dele, torturaram, fizeram tudo. E ele justamente não revidou. Simplesmente ele se calou, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, diz a palavra, assim ele não abriu a sua boca. Mesmo sendo injuriado, blasfemado. E você? Quando você é injuriado, blasfemado, quando alguém chega para falar algumas coisas que talvez até não sejam verdade sobre a sua vida, como é que você reage? Qual é a sua reação? Aquela fechada que você toma no trânsito. Como é que você reage com a injúria? Como é que você reage diante das mentiras que dizem sobre você? Diante até das blasfêmias que dizem acerca do Senhor. Tem crente que às vezes quer sair na mão. Irmãos, eu nunca esqueço. Tem aquela propaganda que diz que o primeiro sutiã, a mulher nunca esquece, né? Para o pastor, é o primeiro enterro, ele nunca esquece. Foi a minha primeira vez que eu fui celebrar um enterro. Eu estava falando, e tinha um sujeito ali que eu percebi que ele não era cristão, não era crente. Mas ele ficava assim, amém, aleluia, é isso mesmo. Falando, irmãos. Sabe o que aconteceu? Tinha um sujeito lá que eu não sei nem quem era. Ele simplesmente se virou, mas deu um murro na cara do sujeito. O cara caiu no chão. Mas ele foi com vontade. Ali naquele ali do Galpão de Brotas, aquele cemitério que tem ali, né? Eu falando, me lembro até, eu estava lendo o Salmo 23, e eu falava, e o cara, isso mesmo. O sujeito virou, bateu, e aí fez assim, cala a boca que você não é crente. Fica falando isso, você não é crente, está procurando graça. E o cara no chão assim, eu nunca esqueci, esse foi o enterro inesquecível da minha vida. Hein? Quase que seriam 2 enterros ali. Pois é, com certeza. Então, amados, a gente fica assim, como é que a gente reage diante dessas afrontas? Até mesmo de quando falam do Senhor Jesus. Olha como Jesus reage. E olha como eu e você precisamos reagir. Diante das afrontas, diante das mentiras, diante das blasfêmias e tantas outras coisas. Nós somos frágeis, amém? Nós temos uma fragilidade. Nós temos pontos frágeis na nossa vida. Temos ou não temos? Nós temos. Agora, como é que a gente usa essa fragilidade? É para revidar? É para tirar vantagem? Porque tem aquelas pessoas que tiram vantagem da sua fragilidade. Eu não estou bem, não sei o quê. Me ajude aí. Aí a gente vai, feito para ajudar, porque aquela pessoa... Quantas vezes a gente usa da nossa fragilidade para usufruir de algumas coisas? Eu preciso ficar bem, eu não estou bem.
eu só estou bem fazendo isso ou fazendo aquilo. Uma certa vez eu estava conversando com um rapaz que frequentou um tempo a igreja. Eu estava dizendo para ele, cara, a sua condição não está correta. Você está vivendo na prática da fornicação, isso está errado, você não pode viver desse jeito, você está vivendo com uma pessoa que não é sua esposa, você está tendo relação, você está fazendo esse tipo de prática. E ele disse assim, mas isso está me ajudando na minha depressão. Digo, qual foi o psiquiatra que te passou isso? É doido também. Nós, muitas vezes, porque eu quero ficar bem, porque eu preciso estar bem. E esse bem não é agradável ao Senhor. Não é agradável a Deus. Não agrada a Deus. Nós, muitas vezes, utilizamos das nossas fragilidades para viver no pecado, para fazer aquilo que não é agradável ao Senhor. E o Senhor nos ensina a usar a nossa fragilidade para abençoar tanto a nossa vida como a vida dos outros, para salvar, para libertar pessoas. Eu conheço pessoas que estão passando por momentos extremamente difíceis, extremamente complicados na sua saúde, sua dor, tantas coisas que passam, mas nessa fragilidade eles mantêm a fé no Senhor, servem ao Senhor, e esse exemplo, essa vida tem servido para abençoar a vida de muitas pessoas. Mas nós muitas vezes nesse momento, no momento da nossa fragilidade, dizemos, Deus que se lixe, porque eu vou cuidar da minha vida. Deus que vá para o raio que o parta, porque eu quero ser feliz. E usa da sua fragilidade para fazer o seu próprio querer, a sua própria vontade. E o que isso acontece, o resultado disso, é uma vida sem Deus, uma vida sem salvação, uma vida distante do Senhor, em que a pessoa está ali enganando a si mesma, tentando viver uma vida, uma muleta terrena, uma muleta carnal, para dizer assim, eu vou viver bem com isso aqui. Isso aqui é o que me faz bem. Existem outros meios para a gente viver bem, amém? E esse outro meio é Cristo. A gente tem que encontrar nele, tem que buscar nele aquilo que é melhor para as nossas vidas. E para a gente ver também aqui uma terceira maneira que ele impactou as nossas vidas, que nós vemos aqui, é que a vida de Jesus como Filho do Homem, ela será o padrão de julgamento para toda a humanidade. A vida que Jesus viveu na terra como Filho do Homem será padrão para julgar a vida de toda a humanidade. Amém? O que isso quer dizer? Porque a gente vê aqui o que Jesus disse. Olha, eu sou e vereis o Filho do Homem assentado no seu poder, na sua majestade, à direita de Deus. Isso é posição de autoridade, isso é posição de julgamento. Perguntaram, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Ele disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Isso é posição de autoridade, isso é posição de julgamento, isso é posição de governo. A palavra de Deus diz que um dia todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! É a posição de julgamento. A mesma afirmação que condenou Jesus à morte, essa mesma afirmação que condenou Jesus à morte, que condenou ele à cruz, é a mesma que irá condenar aqueles que o rejeitaram. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 7 e verso 8, diz assim,
Apocalipse 1, 7 e 8 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus, ele irá julgar a terra, ele irá julgar o homem, ele é o padrão. Então, se você quer estar diante de Deus sem culpa, justificado diante do Senhor no dia do Senhor, no dia do julgamento, no dia do juízo final, não tem como você viver a sua própria vida e escapar dessa salvação, e escapar desse julgamento, melhor dizendo. Porque Jesus será a referência. Se você creu nele, se você buscou viver como ele, no dia do julgamento, você nem vai estar lá. Na realidade, você vai estar, mas não na posição de réu, mas na posição de juiz, porque a palavra de Deus diz que Deus usará a cada um de nós para julgar até mesmo os anjos. O apóstolo Paulo diz isso. Nós mesmos julgaremos os anjos, porque quando você crê em Jesus Cristo e você busca viver conforme a vontade dele, a Bíblia é clara em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 5, 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus é a referência. Mas, Walter, a gente não consegue ser igual a Jesus. Eu sei. E Jesus mais sabe do que eu. Sabe mais do que eu isso aí. É ou não é? É ou não é? Mas não é isso. A questão não é essa. Eu tenho que fazer igual. Não, a questão não é essa. A questão é estar em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu não sou perfeito. Eu erro, eu falho. Eu sou uma carniça. Eu falho. Mas não falho porque quero. Falho porque ainda falta muito de Jesus na minha vida. Amém? Ainda falta muito do Senhor Jesus Cristo em minha vida. E o que eu busco fazer é me despir do velho homem e me revestir do novo. Essa tem sido a minha luta diária. Todos os dias eu vou, tomo a minha cruz, nego a mim mesmo e sigo a Jesus. Todo santo dia eu preciso tomar os passos de Jesus. Morrer para mim mesmo. Todo dia. Você já morreu hoje? Já morreu hoje? Tem muita gente que fica com medo. Que nem Deus Pai, Deus é mais, está amarrado, né? Esse negócio de morrer, eu não morri não. Todo dia a gente tem que morrer. Todo dia a gente tem que tomar a cruz e seguir a Cristo. 1 João capítulo 2 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado para conosco, Jesus Cristo. E ele é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Então eu preciso estar à sombra da cruz. Todo dia tomar minha cruz, foi isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É essa decisão que nós precisamos tomar no coração. Tomar essa atitude: Senhor, eu quero te seguir. Eu não valho nada, eu sou uma carniça, eu não presto.
para eu ficar ruim, eu ainda preciso melhorar muito. Não é? Para eu ficar ruim, eu ainda preciso melhorar muito. Mas quando eu estou no Senhor, quando Deus olha para mim, Ele não vê a mim, Ele vê Cristo em mim. Ele vê o sacrifício de Jesus. Ele vê a humanidade de Jesus, que se gastou para me salvar, com a sua autoridade, com o seu poder e também com a sua fragilidade, para que eu possa ter uma vida nova, uma vida diferente. Então, quando eu creio em Jesus e eu busco fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, como um fruto da minha fé nele, a vida de Cristo começa a se manifestar. Aí Deus opera na minha vida o novo nascimento. Não tem outra forma de você viver uma vida diferente, de você não ser condenado, de você viver uma humanidade, uma vida de filho do homem nessa terra, se você não nascer de novo. E esse novo nascimento acontece pela vontade do Senhor, por meio da minha fé, da sua fé. Quando você crê no Senhor e você busca seguir a Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero andar atrás desse Jesus, eu quero fazer a vontade desse Jesus. Eu vou negar a mim mesmo, a minha vontade, eu vou deixar de fazer a minha vontade, os meus conceitos, as minhas concepções acerca de Deus. Eu quero seguir a Cristo. Deus vai operar o novo nascimento na sua vida, para que você possa segui-lo, para que você possa ser salvo, para que no dia do julgamento você não esteja no lado dos réus, mas você esteja do lado daquele que julga todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, porque naquele dia o Senhor irá julgar o mundo por meio do meu evangelho, por meio daquilo que eu preguei, por meio daquilo que eu ministrei, que é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Filho do Homem. Como nós desempenhamos a nossa humanidade aqui na terra, como você vive a sua vida de homem. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, vai usar o poder que tem, a graça que tem, os dons que tem, a sabedoria que tem, tudo, todas as habilidades, para a glória de Deus, para salvar os perdidos, para abençoar a vida das pessoas. E até mesmo as suas fragilidades serão usadas para abençoar a vida de outras pessoas, para salvar a vida das pessoas, a humildade, a mansidão, a submissão, a obediência, coisa que muitas vezes a gente acha coisa de gente fraca, né? As lágrimas, o choro, a confissão, toda a nossa parte, vamos dizer, de fraqueza, ser utilizada para a glória de Deus. A nossa humanidade servindo de testemunho, de bênção, que as pessoas possam olhar e dizer assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que realmente conhece a Cristo, conhece ao Senhor. O homem segundo o padrão do Filho do Homem. Ele abre mão de governar a sua própria vida e de governar o que está ao seu redor, para fazer a vontade de Deus. Submete sua vontade à vontade de Deus, como Jesus, o Filho do Homem, fez. Ele usa a sua liberdade para servir de exemplo para outras pessoas. Eu sei que não é fácil ser homem, ser um ser humano nessa terra. Não é fácil. É difícil. É ou não é? É complicado, não é muito fácil, não. Mas o que acontece? A promessa do Senhor é de nos revestir com a sua vida para que a gente possa viver a vida no reino de uma forma que seja leve. A Bíblia diz que para aqueles que são nascidos de Deus, os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Ai, meu Deus, é tão difícil fazer a vontade de Deus. Ah, Jesus, está pesado. A gente fala assim. Mas quando você é nascido de Deus, a Bíblia diz que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque ele tem uma semente lá dentro que não deixa ele viver assim. Glória a Deus. Então, neste momento,
Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. E vocês se lembram que na antiga aliança, o sumo sacerdote, quando ele iria oferecer sacrifício, ele primeiramente oferecia sacrifício pelos seus pecados e depois ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Jesus não precisou oferecer sacrifício por si, mas ele se ofereceu de uma vez por todas pelos nossos pecados. E a Bíblia é clara quando diz que Jesus Cristo é um homem de dores e que sabe o que é padecer. E como homem, como nosso sacerdote, ele conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e por isso ele é o único que consegue, que pode interceder por mim e por você. Você tem vivido uma dificuldade para viver a sua humanidade como cristão? Porque viver aí no mundo é fácil. Aqui para nós. Não é? Viver no mundo sem a palavra de Deus é fácil. Você faz o que quer, a hora que quer, mais ou menos, né? Mas você deu na cabeça, quer fazer uma estripulia, você vai lá e faz. Mas quando você é crente, você diz, velho, peraí. Eu sou um servo de Deus. Eu não posso fazer isso. Para pastor é pior. Você diz, rapaz, eu sou pastor, não posso fazer isso. É até lícito, mas não me convém. Não é? Aí a gente para assim, não é fácil. E eu sei que talvez algumas pessoas estejam vivendo uma dificuldade em exercer a sua humanidade cristã aqui nessa terra. E eu quero, nesse momento, orar em nome de Jesus, junto com você, para que o Senhor te ajude e me ajude também a viver uma vida de oração, porque tem muito crente que tem dificuldade para orar. Orar não é fácil, não é? Orar não é fácil. Para ler a palavra, para ser santo, no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, nas coisas que faz. A humanidade muitas vezes é difícil. Suportar uma doença, suportar uma enfermidade, suportar um relacionamento complicado, não é fácil. Tomar determinadas decisões não são fáceis. E a gente precisa da ajuda daquele que conseguiu fazer essas coisas. E a gente precisa dessa ajuda, para que a gente possa viver uma humanidade que seja agradável a Ele. Amém, igreja?